O Oliver foi atacado em seu próprio flat e levado para um hospital. Há 4 suspeitos, todos são vizinhos dele. Se eu fosse ele, mudaria para outro apartamento. Amélia disse que estava caminhando no parque desde o raiar do sol. O Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. O Jota disse que estava consertando seu carro. E a Sofia respondeu que estava tomando banho de banheira nas últimas 3 horas. Observe as mãos dessas pessoas e tente descobrir quem está mentindo. É meio estranho que o Jota, que estava consertando o carro, e o Henrique, que estava mexendo com tinta, tenham mãos tão limpinhas. Mas eles podem ter usado luvas. Por outro lado, as mãos e dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho depois de a jovem ter passado 3 horas dentro de uma banheira. Sofia, você foi pega. A polícia ficou sabendo que tem um novo contrabandista na cidade. 3 pessoas estão sob suspeita. Lucas, que é motorista escolar, Joilson, que é motorista de caminhão de bombeiros, e Daniel, que é motorista de ambulância. Todos disseram estar ocupados com seus trabalhos desde o início da manhã. Você sabe dizer qual deles é o contrabandista? Observe o carro que o Daniel dirige. Em veículos assim, a palavra ambulância geralmente é escrita de forma espelhada. Isso é feito para que os outros motoristas possam ler imediatamente a palavra invertida pelo espelho retrovisor. Bem, parece que o Daniel acabou se entregando. Finalmente chegou o dia de o Felipe ganhar alta do hospital. Ele ficou 2 meses lá e passou por várias cirurgias. Seu médico disse que ele já estava bem e que era seguro ir para casa. Mas o cara não acreditou em nada disso. Desanimado, ele foi para casa. No caminho, ele esbarrou sem querer em uma senhora idosa. Ela ficou furiosa e começou a gritar com Felipe. Mas em vez de discutir, ele abraçou a mulher e correu para casa. Por quê? O Felipe sofria de perda auditiva. Ele não acreditou que seu problema poderia ser revertido. Mas quando ele ouviu a mulher gritando, se deu conta de que o médico havia dito a verdade. Talvez o médico devesse ter gritado. A Carla ficou até tarde no escritório naquele dia. Quando estava dirigindo para casa, a mulher estava exausta e acabou cochilando. Foi aí que tudo aconteceu. Ela saiu da pista e bateu em uma cerca. Ela não conseguiu mais controlar o carro. Ele desceu morro abaixo e acabou dentro de um lago. A Carla não conseguia mexer seus braços, pois eles estavam presos. Ela não conseguia tirar o cinto, nem abrir a porta do carro. O veículo afundou até o fundo do lago. Seria o fim da linha para a Carla? A equipe de resgate chegou 3 horas depois. A mulher ainda estava dentro do carro e estava viva. Como ela conseguiu sobreviver? Depois que o carro atingiu o fundo do lago, a água subiu só até a garganta da Carla. Era um lago raso. Que sorte, hein? Era o aniversário do Pedro e ele ganhou um presente que sempre sonhou ter: uma moto. Na manhã seguinte, ele foi de moto para a faculdade e a deixou no estacionamento. Durante o intervalo, ele resolveu dar uma olhada no veículo. Agora, imagine o horror dele ao descobrir que alguém tinha quebrado os espelhos da moto. O segurança disse para o Pedro que só 3 pessoas haviam saído da faculdade naquela tarde. Eram o Aurélio e o Sérgio, 2 melhores amigos, e a Laila, a garota que gostava do Pedro, mas que levou um fora dele. O Aurélio disse que ele e o Sérgio tinham ido à cafeteria do campus para pegar alguns sanduíches. O Sérgio confirmou isso. Depois, ele comentou que a moto poderia ter sido danificada pela Laila por vingança. Mas a jovem disse para o Pedro que a mãe dela tinha vindo visitá-la e que as duas tinham passado 2 horas juntas. E aí, quem está mentindo? O Aurélio estava carregando uma sacola de papel onde estava escrito Delivery. Isso significa que os jovens pediram lanche de fora da faculdade.
Então foram eles que quebraram os espelhos e ainda tentaram jogar a culpa na Layla. Que amigos da onça, hein? O detetive Tony estava perseguindo um criminoso perigoso. De repente, o homem entrou em um hospital. Ah não, há várias salas lá dentro. Por sorte, estava chovendo e o criminoso deixou pegadas no piso do hospital. O detetive seguiu elas e entrou em uma sala pequena. Havia 3 pessoas lá, todas cobertas por curativos, da cabeça aos pés. Mas uma delas era um paciente falso. Qual? Era o cara do meio. Ele nem tinha um prontuário médico perto de sua cama. Mas tenho que admitir, ele foi rápido com os curativos. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um dos seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela pretendia vendê-lo para os concorrentes. A polícia foi até a casa da Vitória, mas ela não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os oficiais tiveram que voltar para a delegacia para providenciar todos os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher e fizeram uma busca no carro e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando eles estavam quase desistindo, um dos detetives descobriu onde a mulher havia escondido o cartão de memória. Onde será? Quando a polícia veio pela primeira vez, a mulher estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória havia mudado de penteado. O cartão de memória está no coque dela. Vitória e seu coque malandro. A Indiana queria fazer o melhor presente de aniversário para sua mãe de todos os tempos, mas não tinha nenhuma ideia. Então, decidiu invadir o computador da mãe para ver o que havia em seu carrinho de compras. Mas o equipamento exigia uma senha que a garota não sabia. Felizmente, havia uma dica. 914491141. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número corresponde à ordem de uma respectiva letra do alfabeto. A 9ª letra é I, a 14ª é N, a 4ª é D, a 9ª é o I novamente, a primeira é a 14ª é N e depois A novamente. Então, a senha é Indiana. A Mônica, a Emília e o Murilo gostam de suco de maçã, enquanto a Ana Lu, a Layla e a Carolina gostam de suco de laranja. Seguindo a mesma lógica, que tipo de suco a Valentina prefere? Mônica, Emília e Murilo têm uma letra M em seus nomes, então eles estão em um mesmo grupo. Ana Lu, Layla e Carolina têm 2 letras A em comum dos nomes. Assim como Valentina, então ela prefere suco de laranja. O William estava de férias na Tailândia. Um dia ele conheceu uma linda garota, se aproximou dela e a convidou para um encontro. Ela concordou em sair se o William adivinhasse o nome dela. Como ela também gostou dele, lhe deu uma dica. Meu nome é 2/7 da Geórgia, 2/5 do Nepal, 2/5 da Síria e 1/6 da Sérvia. Você consegue adivinhar qual é o nome da garota? Dois sétimos da Geórgia significam 2 de 7 letras na palavra Geórgia, ou seja, GE. 2/5 do Nepal equivalem a NE. 2/5 da Síria somam SI. E 1/6 da Sérvia é S. Então, o nome da menina é Gênesis. A polícia está procurando a pessoa que roubou o banco da cidade. Eles imaginaram que ele tentaria deixar o país, então chegaram ao aeroporto e começaram a questionar as pessoas. Um homem, o Bruno, disse que era professor de geografia e ia de férias para a Alemanha, Polônia e a Terra das Maravilhas. Outra suspeita, a Sara, afirmou que era uma modelo que estava indo para a Itália para uma sessão de fotos. O Max, um estudante, disse que iria para a Ucrânia nas férias do semestre. Você pode dizer quem é o criminoso? É o Bruno. O País das Maravilhas é um país fictício. Se ele realmente fosse professor de geografia, saberia que não existe.
A Ana acordou e descobriu que não estava em seu quarto, mas em alguma masmorra. Ela tentou abrir a porta, mas precisava de uma senha. A dica dizia DSTQQ. Você consegue adivinhar as 2 letras a seguir? Essa é a sequência das primeiras letras dos dias da semana. D para domingo, S para segunda, depois terça, quarta, quinta. Isso significa que as 2 últimas são S e S, sexta e sábado. A Laura tem 3 filhas adolescentes, a Sandra, a Kátia e a Bia. Todas estavam de castigo e não podiam sair de casa. No entanto, um dos vizinhos relatou que viu uma das garotas no shopping, mas não sabia qual delas. A Laura voltou para casa e perguntou às garotas o que elas estavam fazendo. A Sandra disse que passou o dia todo lendo. A Kátia falou que estava assistindo a um filme em seu quarto e não saiu de casa. A Bia garantiu que passou o dia no jardim. A Laura soube imediatamente qual garota mentiu. Você sabe? Veja a Kátia e Bia com tênis sujos. Tudo bem para a Bia, porque ela disse que esteve no jardim. Mas a Kátia afirmou que não havia saído do quarto, então os calçados não podiam estar tão sujos. Ela deve ter mentido. A Denise sofreu um acidente de carro e estava com perda de memória. Ela era uma garota popular na escola e todos queriam ser seus amigos. Mas como não conseguia lembrar quem eram suas amigas, uma delas decidiu fingir que era sua melhor amiga. Na segunda-feira, 3 meninas visitaram a Denise. A Eva levou alguns lanches e chocolates para ela. A Nina levou os brincos que a Denise queria comprar. A Abigail fez uma pulseira da amizade e levou um filme. Você pode dizer qual garota não é amiga da Denise? É a Nina. Ela levou brincos, mas as orelhas da Denise não são furadas, então a garota não poderia usá-los. Você pode dizer quem é o verdadeiro lobisomem? Lobisomens só se transformam nas noites de lua cheia. À esquerda é dia, então isso não pode acontecer. A pessoa deve estar com uma fantasia. À direita é noite, mas não há lua cheia, então essa pessoa também não deve ser um lobisomem. Já com o cara do centro, tudo parece correto. É noite de lua cheia e ele se transformou em um lobisomem. Só pode ser esse. Você consegue dizer quem é a sereia de verdade? Na segunda imagem é um cara, então definitivamente não é uma sereia. A garota da direita está relaxando ao sol e está fora d'água. As sereias não fariam isso, pois ressecariam ao sol. Portanto, a verdadeira sereia deve ser a da esquerda. Dê uma olhada nesses 3 vampiros. Você pode reconhecer o que é de verdade? Se você olhar atentamente para o primeiro, ele está usando uma corrente de prata. Vampiros não suportam prata, então este deve ser falso. A garota do meio está com uma pulseira de prata, então também não é ela. Mas com o terceiro vampiro parece tudo ok, pelo menos à primeira vista. Uma adolescente, a Sueli, foi envenenada depois da escola, e o detetive Carlos teve que resolver o caso. Ele interrogou os colegas de classe. Uma menina disse que viu outra garota, a Agatha, adicionando algo à garrafa de água da Sueli. No entanto, ninguém mais viu. O detetive conversou com o namorado da Agatha, que disse que estava com ela depois da escola. Outra testemunha foi um rapaz que trabalhava em um café e viu a Agatha e o namorado lá, e até mostrou fotos da câmera de segurança. Ainda assim, a Agatha foi presa por envenenar a Sueli. Por quê? Dê uma olhada na foto da Agatha. Ela tem uma tatuagem no braço esquerdo. No entanto, nas fotos da segurança, a garota que estava no café com o namorado da Agatha tem uma tatuagem no braço direito. Acontece que a Agatha tinha uma irmã gêmea que ninguém conhecia e a encobria.
O Dennis é um arquiteto talentoso. Ele projetou um arranha-céu incrível e agora as obras estão começando. O chefe dele lhe pediu para que as mostrasse para um grupo de especialistas de uma empresa concorrente. A única condição era que eles não estavam autorizados a tirar fotos. O Dennis fez exatamente como lhe foi dito, mas quando o grupo estava indo embora, ele pediu aos seguranças que prendessem um homem. O arquiteto afirmou que o cara tirou fotos durante o passeio pelo local. Como ele descobriu isso? O homem estava carregando um guarda-chuva e o ficou apontando para objetos diferentes, fazendo muitas perguntas. Mas o céu está sem nuvens. Para que ele precisa de um guarda-chuva? Deve ter uma câmera escondida lá. O Nicholas procurou seu amigo Hugo, que trabalhava em um museu. Olha o que eu comprei! Um manuscrito de valor incalculável que foi escrito há mais de 1000 anos. O Hugo olhou o objeto e percebeu que o amigo havia sido enganado. Alguma coisa neste texto parece estranha para você? Ao falar sobre as datas anteriores à era atual, elas deveriam estar na ordem inversa. O texto original seria: o rei Alfredo V governou o país de 1320 a 1290 a.C. O detetive Antônio recebeu uma ligação tarde da noite. Era o vizinho. Ouvi um barulho muito alto vindo da casa ao lado. Tenho medo de ir lá para investigar sozinho. Mas e se algo tiver acontecido? Quando Antônio e o vizinho chegaram ao local, viram a porta da frente aberta. Eles correram para dentro e encontraram o dono da casa, o Anderson, no chão do quarto, amarrado e gemendo de dor. Ele disse que estava na cama lendo um livro quando um homem com uma máscara preta entrou no quarto e bateu na sua cabeça. Então, o cara o amarrou, pegou todo o dinheiro e outros objetos de valor e desapareceu. O detetive não acreditou nele. Por quê? Olhe para a cama dele. Não há nenhum amassado na colcha. É improvável que o ladrão tenha arrumado a cama depois de amarrar o Anderson, o que significa que o homem está mentindo. Olhe para este grupo de pessoas e tente descobrir quem é a esposa do homem. É a mulher de roxo. Ela e o motoqueiro estão usando alianças combinando. A Joana participou de um experimento testando seu pensamento lógico e habilidades analíticas. Ela teve que decifrar enigmas para passar ao próximo nível. Neste instante, a garota está trancada em uma pequena sala. A porta se abrirá automaticamente assim que ela descobrir o enigma escrito em um pedaço de papel. Em qual princípio esta sequência se baseia? 5, 2, 9, 8, 4, 6, 7, 3, 1, 0. Os números estão dispostos com base na ordem alfabética de seus nomes: 5, 2, 9, 8 e assim por diante. A Joana conseguiu sair da sala e está pronta para a próxima tarefa. Dessa vez, precisa juntar todos os pontos azuis da tela. Mas tem permissão para usar apenas 3 linhas. Como ela pode fazer isso? Ela desenhou um triângulo, pois os 3 lados dele incluem todos os pontos. O próximo nível é bem assustador. A Joana está trancada na sala que lentamente se enche de água. Esse processo só vai parar quando a garota descobrir como essa equação pode ser verdadeira. 29 menos 1 igual a 30. Mesmo sob essa condição estressante, a Joana conseguiu decifrar o enigma. Ela substituiu os números por algarismos romanos: xx e x menos i igual xxx. Em seguida, ela removeu o 1, no caso o i de 29, e obteve 30. Nossa, esse foi um enigma que exigiu bastante. E, finalmente, é dado o último teste para a Joana. Ela precisa descobrir qual objeto está a mais e não pertence ao grupo. Você consegue fazer o mesmo? É o primeiro. Ele é o único que não possui características individuais. O segundo objeto é exclusivamente redondo. O terceiro não tem uma linha vermelha ao redor.
O quarto tem uma cor diferente e o quinto é menor que o resto. 2 carros circulam pela cidade. Ambos começaram a andar ao mesmo tempo. O verde está se movendo a uma velocidade de 50 km por hora. O amarelo é mais rápido. Sua velocidade é de 80 km por hora. Mesmo assim, em um ponto, o carro verde se depara com o carro amarelo. Como isso é possível? Os carros estavam andando em direções opostas. Veja este adolescente e as 2 mulheres atrás dele. Quem é a verdadeira professora dele? A resposta está no reflexo atrás delas. Você pode ver que ambas estão segurando sinalizadores, mas no espelho, apenas uma delas está. Ela é a verdadeira professora. O Jack trabalha em uma loja de chapéus. Um chapéu ali custa R$10. Um cliente gostou de um chapéu e quis comprá-lo. Ele entregou uma nota de R$20 para o Jack. Ele não tinha troco, então pediu a outra vendedora, a Maria, que fosse trocar a nota em uma loja próxima. A Maria voltou e trouxe 3 notas, uma de R$10 e 2 de 5. O Jack entregou o troco ao cliente. Algum tempo depois, a vendedora de uma loja próxima, a Ellen, veio à chapelaria e disse que o dinheiro que a Maria lhe dera era falso e insistiu em receber o seu dinheiro de volta. O Jack teve que devolver o dinheiro a Ellen. Quanto dinheiro ele perdeu, incluindo o preço do chapéu? O Jack perdeu R$20. Ele deu R$10 como troco e o chapéu custou R$10 também. Você não precisa contar os 20 que ele devolveu a Ellen. Ele recebeu aquele dinheiro em primeiro lugar e depois o devolveu, o que significa perda 0 aqui. Uma maçã vermelha custa R$1, uma verde custa R$2 e uma azul custa R$3. Quais maçãs e quantas delas o Jaime comprou se sabemos que ele gastou R$3 e usou apenas 2 notas? O Jaime comprou uma maçã verde e uma vermelha. Ele pagou 1 pela vermelha e 2 pela verde. Sim, ele poderia ter pego a azul e usado as mesmas 2 notas, mas você já viu maçãs azuis? O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso o ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou 3.000 na mesa.
Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Dois amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem duas da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas duas cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. Alguém roubou algumas joias caras do quarto de hotel da senhora Dora. Isso aconteceu por volta das 6 da manhã. Quando a polícia chegou, o dono do hotel disse que houve uma nevasca pesada no começo da manhã que destruiu todas as evidências do crime. De repente, um dos policiais avistou um criminoso famoso. Ele era acusado de cometer vários roubos, mas sempre dava um jeito de se safar da polícia. O homem negou estar no hotel naquele horário. Eu só cheguei aqui há meia hora, afirmou ele. Mas os policiais sabiam que ele estava mentindo. Por quê? Há uma camada grossa de neve sobre o carro do criminoso. Se ele estivesse dirigindo para o hotel, não haveria neve no capô. Ela teria derretido ou sido levada pelo vento, e como está ensolarado agora, não pode ser uma neve nova. Você está andando por uma floresta, tentando encontrar a estrada que leva ao ponto de ônibus. De repente, encontra um homem. Ele diz que pouco à frente você verá uma encruzilhada e que haverá um poste com algumas placas. A placa da direita mentirá e a da esquerda dirá a verdade. Pouco depois, você avista mesmo o tal poste. A placa da direita diz, para o ponto de ônibus, e na da esquerda está escrito, para a floresta. Qual das estradas leva ao ponto de ônibus? Se a placa da direita está mentindo e a da esquerda o levará de volta para a floresta, siga reto, que você chegará ao ponto de ônibus. O Damião é um artista. Ultimamente, ele anda tendo problemas financeiros. É por isso que precisou vender a única coisa valiosa que tinha, uma pintura cara de um artista do século XVII. O homem que comprou o quadro mostrou a tela para seu amigo Mateus, que era detetive policial. Após dar uma olhada na obra de arte, Mateus pediu o endereço do Damião. Ele foi até lá e perguntou ao pintor como ele havia adquirido a peça. O homem respondeu, meu avô a deixou de herança para mim. Você está mentindo, disse o detetive. Você é que a pintou. Como ele descobriu isso? Há fios elétricos na imagem, mas isso não existia no século XVII. A polícia ficou sabendo que um contrabandista de diamantes estava prestes a sair do país por meio do maior aeroporto da cidade. Mas eles não sabiam como ele era, nem para onde estava voando. É por isso que revistaram as malas de todos que estavam partindo naquele dia. A maioria das pessoas ficou furiosa e apreensiva, mas um homem estava calmo e foi bastante educado. Os agentes de segurança não encontraram nada suspeito dentro de sua bagagem, mas assim que fixaram o adesivo de inspecionado na mala, um policial pediu ao homem que o acompanhasse. Eles suspeitavam de que ele era o tal contrabandista que tanto procuravam. Por que eles desconfiaram dele?
Enquanto o oficial de segurança prendia o adesivo na mala, o homem rapidamente colocou seu casaco lá dentro. Os diamantes só podiam estar escondidos nesse casaco. O Sr. Castro, um homem rico que colecionava antiguidades, pediu ao detetive Mauro que o visitasse. Quando o detetive chegou, o colecionador disse: "Acabei de comprar uma estatueta preciosa, mas preciso viajar a trabalho e ficarei fora uma semana. Estou com medo de alguém entrar aqui em casa, não confio nos meus vizinhos. E claro, a estatueta tem seguro, mas mesmo assim..." O detetive Mauro tinha outras coisas urgentes para fazer, então prometeu voltar à noite para que eles pudessem pensar em uma forma de proteger a peça. Mas quando ele chegou várias horas depois, o Sr. Castro correu ao encontro dele. "Eu me ausentei por 1 hora, só isso. Fui levar minha irmã ao médico, mas quando voltei, a estatueta havia sumido." O detetive Mauro não acreditou no colecionador. Por quê? Quando saiu da casa à tarde, o detetive viu uma maçã caída na frente da parte esquerda do portão, e ela ainda estava lá. Para que um carro passasse por ali, as 2 partes do portão precisariam ser abertas. Isso significa que o Sr. Castro mentiu sobre ter saído de carro. Um homem com a cabeça enfaixada chegou na delegacia de polícia. "Eu estava tentando pegar carona quando um carro parou. O motorista me pediu para olhar se um dos pneus estava furado. Me inclinei para olhar e ele me acertou na cabeça. Quando recobrei os sentidos, vi que ele tinha pegado todo o meu dinheiro e celular. Lembro que ele tinha um carro grande, sobrancelhas grossas e barba. A polícia tinha um suspeito e o encontraram em uma cafeteria. Mas o homem disse que não podia ser ele, pois seus pneus haviam sido trocados 2 semanas atrás. E que desde então, o carro ficou estacionado perto da cafeteria. O detetive percebeu na hora que o homem estava mentindo. Como? Tem uma placa escrito "Proibido estacionar" perto da cafeteria. Nenhum carro poderia ter ficado ali por 2 semanas. O senhor e a senhora Vieira precisaram viajar a trabalho para resolver um assunto urgente. Foi tudo tão repentino que eles nem tiveram tempo de depositar no banco o dinheiro que tinham em casa. Por isso, resolveram escondê-lo debaixo do tapete. Quando voltaram, a grana não estava mais lá. 3 pessoas haviam ido ao apartamento enquanto os proprietários estavam fora. O vizinho deles, que os havia ajudado a consertar a TV. Uma faxineira, que havia ido lá para limpar o apartamento. E um eletricista, que havia consertado alguns problemas na iluminação. Qual deles pegou o dinheiro? A faxineira, ela era a única pessoa que tinha algum motivo para tirar o tapete do lugar.